Olá, tudo bem? Bom dia. Um excelente domingo a todos. Vamos a mais um tema, mais um vídeo, mais um bate-papo aqui. Quem foi o Consolador que veio em lugar de Cristo e por que não está mais nas pessoas? É isso mesmo. Quem foi o Consolador que Deus mandou? Qual foi, para que veio aquele Espírito Consolador, afinal de contas, né? Por que Deus enviou? Por que Jesus, Nazaré, Yeshua disse que ele iria e em lugar dele ele deixaria? O que se cumpriu naquela palavra? Hã? Qual foi o sentido daquilo? Por que ele não está mais? Claro que não. Quem está agora... Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Quem está agora nas pessoas é Apocalipse 21:3. Porque tudo se cumpriu. O dia do Senhor já aconteceu. O grande e terrível dia do Senhor aconteceu. O juízo de Deus, a vingança, a cobrança de contas de Deus já aconteceu. O reino de Deus já foi estabelecido na consciência, na mente das pessoas. Então o Consolador, ele teve um papel fundamental. O Consolador foi o Espírito que veio para auxiliar, para dar sabedoria, para dar testemunho de Deus, ser testemunha fiel de Deus, de Cristo. Não para ficar dentro de uma sinagoga, dando revelações falsas, mentindo, falando que dízimo é dinheiro, obrigando as pessoas a comer pão e suco, profanando o sangue que verteu da cruz, blasfemando, homens comedores de arroz e feijão, falando que tem poder, o poder de Deus está na mão, está na voz, está no sopro dele. Isso é blasfêmia. Então o Consolador, ele teve um papel importantíssimo até o juízo, até o ano 70. É por esse motivo que não existe mais dons na terra. Efésios 4, 7, 8, aquilo se acabou. Por quê? Porque Deus está nas pessoas. Ele está próprio nas pessoas. Ah, mas e quanto aos milagres, não acontece? Claro que acontece. A hora que Deus quiser, a hora que ele achar que merece, que aquela pessoa tem que passar por aquilo. Mas não você achar que você vai num templo e vai achar dom. Ah, o dom está aqui. Não, não está, porque o perfeito já veio. 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Os dons teria valor, validade até a vinda do perfeito, do completo. Por isso que você vê que na pandemia eles não conseguiram curar nenhuma gripe de ninguém. Ninguém cura nada de ninguém. A cura pode acontecer aí na sua casa, dependendo da sua fé, não deu certo. Acontece? Claro que acontece. Então vamos lá. Quem foi o Consolador que veio em lugar de Cristo e por que não está mais nas pessoas? Abra sua Bíblia e seu aplicativo, João, livro histórico. Livro histórico. João não é Novo Testamento. João é o livro da história de Jesus de Nazaré. O livro histórico de João, capítulo 14, versículo 26. No texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha, então o Consolador, ele iria lembrar quem? Eu e você? Dessa geração? Não. O Consolador iria lembrar os discípulos de tudo, dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Porque o evangelho deveria ser pregado até o juízo, até o dia do Senhor. Por isso que Jesus disse lá em, acho que é Mateus 27, Mateus 28, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até o fim do mundo, até o juízo. Quem é que estaria com ele? O Consolador, o Espírito Santo, que estaria dando testemunho aqui no capítulo 15, versículo 26 de João. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Você entendeu? Esses que ficam em cima de um altar, local de sacrifício, falando que Deus está falando por eles, falando que eles têm unção de Deus. Só que se eles tivessem a unção de Deus, se eles tivessem o Espírito Santo de Deus, que eles falam, né? Vamos buscar o Espírito Santo, você tem que falar em línguas, aí você começa lá a copiar eles falam os balabachúrios, cantarábia, coisa que não tem nada a ver.
Estou sendo batizado com o Espírito Santo. É isso. Aí eles dando pau a passar envelope, a fazer campanha, voto, tudo de Moisés. Você acha que o Espírito Santo de Deus, do Deus Espírito, claro, o Deus da religião é um, o Deus verdadeiro, o Deus Espírito é outro. Você acha que o Deus Espírito, aquele que Jesus de Nazaré veio apresentar àquela mulher samaritana em João 4, 20 ou 24, você acha que aquele Deus está na cabeça desses mercenários? Você acha? Explorando as pessoas, falando que Deus está em templos, falando que tem que comer pão e beber suco para ter comunhão com o verdadeiro Deus que está em nosso espírito. Você acha que é Deus que fala na mente desses camaradas? Você acha que é o Espírito Consolador que está dando testemunho na cabeça desses camaradas? Claro que não. Claro que não. É o espírito da religião. Porque a função do Consolador era dar testemunho de Cristo, que era o Deus, que era Elohim. Essa era a função do Espírito Consolador. Nunca foi para orgulho próprio das pessoas, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Nunca foi para isso. Pelo contrário, esses homens eles eram humildes, esses homens trabalhavam para expor, para disseminar o Evangelho, porque Evangelho significa as boas notícias do reino de Deus, e o reino de Deus naqueles dias estavam próximo, e eles precisavam pregar, por isso que havia o dom de línguas, o dom de idiomas, porque eles deveriam falar para outras pessoas estrangeiras, pessoas de outras línguas. Por isso que o Consolador estava neles, por isso que havia o dom de línguas, até o Evangelho ser disseminado, até o juízo vir. Porque através do Evangelho é que os judeus poderiam escapar da grande tribulação. Poderiam. Aí eu não vou responder, tá, gente? Não vou responder comentário nenhum, não, porque a hora já está avançada. Acordei agora, perdi a hora. Domingão é complicado. Então não vou responder comentário, não, tá? Atos capítulo 21 a capítulo 2, do versículo 1 em diante. Veja a situação do Espírito Consolador. Veio cumprir o que Jesus disse. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, você que fala que é pentecostal, você está na maldição, tá? Você que fala que é pentecostal, você está dentro das maldições de Moisés. Você é uma maldição ambulante. Você é um pentecostal, você é uma treva, você é trevas ambulante. Porque pentecostal, Pentecoste significa o dia da colheita, o dia das semanas, festa, Moisés, uma lei de Moisés. Então, se você já prova, já tá o crachá, já tá a estampa, já tá a tatuagem na sua testa. Sou maldito, estou nas trevas, estou porque eu sou pentecostal. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quem estava reunido nesse dia eram os israelitas, porque o dia de Pentecostes era uma festa, uma cerimônia para os judeus. Aí fica eu não vou falar porque eu também já fiz parte dessa papagaiada. Eu sou pentecostal e pentecostal acredita no Espírito Santo e vamos falar balabachúrias, cantarábias, vamos falar, cantar em línguas e balalá e balalá, balalá. Então todo pentecostal ele já está tatuado. Sou maldito, estou nas trevas. Sou ignorante nos textos bíblicos, não conheço nada de Bíblia. Eu sou pentecostal. Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré não foi crucificado. Eu não acredito que Jesus foi crucificado. Jesus de Nazaré o Cristo ainda não voltou porque eu sou pentecostal. Maldição pura, taxado. Tinha que usar um crachá na testa de pelo menos meio metro, assim, ó, tal. Sou maldito, estou nas trevas. Todo pentecostal ele está na maldição. Porque a festa de Pentecostes era na lei, e o fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi Cristo. Por isso que esses pentecostais veem anjo voando, ouvem vozes, acreditam em manifestações dentro das suas arapucas chamadas igreja. Porque eles estão nas trevas, eles estão tateando, eles não conseguem enxergar a verdade. Eles vivem na mentira, eles vivem no lamaçal do engano. A verdade é essa. Eu não estou aqui para ficar passando a mão, viu, ô Nani? Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu falo o que está na Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para falar a verdade do que está escrito na Bíblia. Todo pentecostal ele está na maldição.
mesmo que seja uma simbologia, mas ele está dentro de uma simbologia, porque, na verdade, a lei não existe mais. Então, todo pentecostal, ele, simbolicamente, ele está na maldição de Moisés. Eu não vou ler isso aqui, depois você lê Gálatas 3, 10 ao 13. Gálatas 2, 21. Vai marcando aí Gálatas 2, 21. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 em diante, leia lá. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 em diante, vai lendo lá. Todo pentecostal, ele está na maldição. Me desculpe, eu tenho que falar o que a Bíblia nos ensina. Porque o fim do pentecostal, o fim da cerimônia pentecostal foi Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei. E essa festa aqui, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso aqui foi uma festa para os israelitas, para os judeus. Então quem fica aí vomitando, gorfando que é pentecostal, é porque não conhece nada de Bíblia. Não conhece, não chegou nem em Cristo ainda, quanto mais no Evangelho Eterno. Falar Evangelho Eterno para essas pessoas, então, é uma loucura. Então eu falo do que está escrito na Bíblia. Quem vive, quem é pentecostal, está debaixo de maldição. Me desculpa. Aqui, o canal aqui é pra gente madura, ou que quer ficar madura. Aqui é pra gente que quer comer mocotó e não dá dor de barriga. Quer papinha, quer mingau? Vai pro reverendo fulano de tal, vai pro pastor fulano de tal, vai pra missionária fulano de tal, vai pra pastora fulano de tal. Lá tem mingau, lá tem papinha. Aqui não, aqui é mocotó puro. E de vez em quando eu jogo uma pimenta, quando eu falo do Evangelho Eterno, é jogar uma pimenta malagueta para dar mais sustância ainda. Não adianta. Esse canal Limpos pelo Evangelho Eterno não é canal para bebê, para criança, para imaturo. Não adianta, gente. Eu tenho que falar a verdade. Eu não estou aqui, ô Nani, atrás de pastor de ninguém, de dinheiro de ninguém. Eu não estou atrás de enganar ninguém. Não existe pastor, não existe pastora, não existe bispo, não existe reverendo, não existe evangelista, não existe missionário. Todos esses títulos em formas de dons duraram até o ano 70. Depois você lê 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 10. Não existe mais. Então vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quem é que estava reunido ali? 120 pessoas naquele salão, nessa época aqui de Atos 2. Era quem? Tinha gentil ali? Se eu estivesse lá, eu estaria lá reunido? Claro que não. Eram só os israelitas, os judeus e os prosélitos. Aqueles aqueles gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Que Jesus fala lá em Mateus 23:15 que um prosélito era merecedor do inferno 2 vezes mais. Porque tinha deixado de ser gentil para seguir a religião judaica. Então estava sendo merecedores do inferno, da sepultura, do Sheol 2 vezes mais. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, aqui foi a manifestação do Consolador, do Espírito Consolador. Do Espírito que iria preparar, encorajar os discípulos com poder, com coragem, com intrepidez para disseminar, para espalhar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Para isso que serviu o Consolador, não foi para ficar pedindo, falar que dízimo era dinheiro, ficar batizando o nego em água, jogando pessoas dentro do rio, para purificar, sendo que a purificação verdadeira foi na cruz. Essa representação idiota que é feita nesses tempos de comer pão e beber suco. Isso é uma representação de Lucas 22:16, que é a Páscoa judaica. Não foi para isso que o Consolador veio. O Consolador veio naquela época para preparar os judeus ali que iriam passar, os prosélitos, os gentios mesmo que estivessem dentro de Jerusalém, da grande tribulação. Foi para preparar eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É difícil entender isso aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É difícil entender, gente. Por que as pessoas falam que falar em línguas é balabachuras cantarábia?
Isso é língua de quê? Língua do samurai? Língua do sacitrique? Língua de anjo? Mas 66 livros da Bíblia, ninguém nunca falou em língua de anjo. Ah, mas em Mateus, em 1 Coríntios 13, ainda que é uma hipérbole, é uma conjectura, é uma suposição, Paulo falou, ainda que eu fale a língua dos anjos e a dos homens. As pessoas pegam só naquele versículo solto ali e falam, tá vendo, Paulo falou que tinha outra língua. Aí a influência do pentecostalismo, que é maldição pura, que está na mente dessas pessoas, iludem elas. Elas ficam achando que Balabachuras cantará. Mas aqui está falando claro. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, glossa. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por que falavam em outras línguas? Lá em 1 Coríntios 14, Paulo falou, usou Isaías, que lá no passado Deus falou que falaria através a povos estrangeiros, através de outras línguas, e mesmo assim eles não dariam crédito a Deus. Foi profetizado a respeito de outros idiomas, lá em Isaías. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí? Era balabachuras, cantarábias ou era idiomas? Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses aí estão falando? 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Olha os prosélitos aqui. Cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Você vê que as línguas era para falar das grandezas de Deus, o dom do idioma era para falar de Deus, de Cristo. Não é para falar de envelope, olha, eu estou falando aqui, eu estou tendo uma visão e Deus viu que eu aqui vou conseguir arrecadar nesta noite 153 pessoas com R$1.000 cada um. Porque assim nós estamos precisando para cobrir a obra de Deus. E as pessoas, olha, que coisa, tá? Olha o Espírito Santo falando por ele. Mas 150 grandes peixes, R$1.000, isso significa Deus? Isso isso é Deus falando? Para você pegar dinheiro das pessoas? Era isso? Claro que não. Todos atônitos e perplexos perguntavam, outros, porém, zombando, dizem, estão bêbados. Olha aqui, agora Pedro começa a falar. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Só esse versículo que você vê que Pedro já estava se referindo aos judeus, aos israelitas. Aí a pessoa pega pentecostal, eu sou pentecostal porque foi o dia que caiu a língua de fogo, então hoje será como o dia de Pentecostes. Tem uma música, né? Tem um louvor, Pentecoste, aí a gente abraçava o corpo assim, lá na choupana chamada igreja, lá no alçapão, e abraçava, e a gente começava, eu até cantava em línguas, se você quer saber, eu cantava. Esse dia eu falava umas línguas aqui nos idiomas árabe, mas consciente. E falava, e se eu consigo entender Apocalipse, eu não vou conseguir falar em línguas, copiando, escutando tudo que aqueles cães falavam? Claro. Graças a Deus, eu sou formado, eu fiz curso de... tenho uma formação em meia, a formação em meia minha foi feita à distância, em EAD. Engenharia de produção e logística, cursos. A engenharia de produção, eu estudei até o 3º ano, eu não terminei, porque chegou meu documento de aposentado por invalidez, aí eu desanimei, eu falei, para que eu vou ser um engenheiro inválido?
Mas quem estudou engenharia pode testemunhar aí. Os 2 primeiros anos, cálculo 1, cálculo 2, integral derivada. Tudo isso eu fiz à distância em EAD. Graças a Deus eu sou autodidata. Eu andei pesquisando sobre isso. Então, 3 anos, faltava só 2 anos para mim me formar em engenharia de produção. E EAD eu fazia. Aí a logística não, a logística eu fiz. Terminei, sou formado, curso superior que eu tenho em logística. Também só cálculo, só conta. Então, quer dizer, se eu consigo entender esses cálculos difíceis de cálculo de derivada integral, eu não vou conseguir entender. Não vou conseguir, minha cabeça não consegue entender, interpretar um texto. Claro que é isso. Não é orgulho, não é arrogância, não. Isso eu estou só falando o porquê que eu tenho facilidade de entender o texto das coisas quando eu leio. E graças a Deus essa caixa d'água aqui é privilegiada. Usei ela para fazer muitas besteiras, muitas coisas semelhantes àquilo que o gato enterra. Infelizmente. Tanto que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas não dá mais. Mas eu não sou cabeça de bagre, não. Tá? Então, no versículo 14, então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção. Ou seja, ali eram judeus e prosélitos. Pouquíssimos gentios. Os gentios que estavam ali eram provavelmente os escravos, eram os funcionários, eram as faxineiras, os faxineiros. Era isso que estava ali dentro de Jerusalém. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Você que anda idolatrando a Bíblia, você que anda idolatrando, falando que a Bíblia é sagrada, ela foi escrita de judeu para judeu. Pense nisso. Ela é uma bússola para a nossa vida? Claro que é. Mas a gente tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse conhecimento. Ela foi escrita de judeu para judeu. Ela não serve para nós? Claro que serve. Mas não os costumes, não as leis. Não as leis. Porque, na verdade, gente, é que eu não gosto de falar. Na verdade, não vou nem falar isso, tocar no assunto, deixa quieto. Então, Pedro, 15. Estes homens, é Deus que fala em nós. É Deus que nos corrige, é Deus que nos disciplina. E Deus não precisa de escrito bíblico. A verdade é essa. A verdade é essa. Deus está na nossa consciência, no subconsciente. Aquela pessoa que não lê Bíblia, que não frequenta religião nenhuma, ela sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Esses que você anda apontando desde, meu vizinho é ateu, fulano é ateu, ele é aqui, Walter fez engenharia elétrica. É ou não é, Walter? Os 2 primeiros anos não é só cálculo? Não é só primeiro cálculo, cálculo 1, 2, 3, integral. É ou não é? Fala a verdade. Então, os 3 anos eu fiz, faltava só 2. Quando chegou na parte de relatórios, aquilo lá me desanimou, porque eu não gosto disso. Eu não gosto. A única coisa que eu gosto de ler é a Bíblia, eu não gosto de ler mais nada. Chegou nessa parte e chegou a minha aposentadoria por invalidez. Aí eu falei, para que eu vou terminar agora, fazendo mais 2 anos só de relatório, para preparar o TCC? Para que eu vou pegar esse diploma e vou colocar nisso aqui agora? Eu fiz logística, me formei e comecei a fazer engenharia, já me emendei. Aí eu falei, com logística e engenharia, quer dizer, eu vou continuar minha vida, tranquilo, vou arrumar um emprego bom. Chegou, foi a cartona lá, aposentado por invalidez. E aí? Desanimou. Então tá aí, o Walter que foi formado, ele sabe que dia 25 na Paulista, claro, eu não vou, claro que eu não vou. Vou misturar essas coisas não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu falei 25, que dia 25 eu quero fazer uma livezinha aqui mesmo, ver se eu faço diferente. Mas deixa essa história de 25 na Paulista pra lá, senão já vai começar a dar confusão aqui. Não vamos misturar as coisas não. Então, estes homens, então Deus fala na nossa consciência. Até aquele ateu que você nasceu, o seu vizinho, você fala, esse cara é ateu, Deus fala na consciência dele. Meu vizinho como fala, ele é feiticeiro, ele é um bandista, ele é quimbanda. Deus fala na consciência dele. Meu vizinho é um drogado. Deus fala na consciência dele. A Bíblia é maravilhosa para a gente se reunir aqui à distância. Você está lá no norte, em outro país. Então a gente usa a Bíblia. A Bíblia é uma delícia de ler, ainda mais quando Deus dá um entendimento. A Bíblia é maravilhosa para você ler. Mas a gente tem que ter o pé no chão. Tem que falar a verdade dela. Que nem festa de Pentecoste era a festa da colheita, festa das semanas, festa dos judeus. Então você tem que falar.
É isso daí. Então, na verdade, o que a gente está aqui é desmistificando, a gente está tirando o engano das pessoas, Vamos deixar essa conversa da Paulista para outro vídeo, gente. Não vamos misturar, não, porque daqui a pouco vai começar a dar um embate aí, tá? Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Mais ou menos cada um sabe. Eu não condeno nenhum nem outro. Eu não condeno nem Tico nem Taco. Porque Deus está na mente de Deus é o Espírito. O Evangelho eterno é o reino de Deus estabelecido. Deus Espírito está na mente de Bolsonaro, está na mente de Lula. Está na mente de quem é direita, está na mente de... Porque o espírito de Bolsonaro, o espírito de Lula é meu irmão. E o Pai é o Deus Espírito. Todos nós somos irmãos do Espírito. Na natureza carnal, o pessoal da esquerda tem um jeito de pensar, o pessoal da direita tem um jeito de pensar. Só isso. Mas no Espírito todos somos irmãos. Então vamos deixar isso para lá um pouquinho. Então, gente, vamos lá. Então Deus fala na consciência de todos. Aquele um que diz é ateu, mas quando ele pisa na bola... O que acontece? O que acontece com quem pisa na bola? Ele é disciplinado, a pessoa está se preparando para fazer algo errado, vem aquela voz na consciência e fala, olha, tá. Você entende como que é? Porque Deus, e é graças à Bíblia, mas não aos ensinamentos judaicos que nos mostra isso. É em outras passagens que mostra isso. São passagens, não aquilo lá que os judeus falam que eles é o povo eleito, que os gentios eram estrangeiros. Não, isso daí não tem como. Mas você vê um judeu falando que Deus é pai dos espíritos. Apolo, que eu acredito que foi o escritor do livro de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 9, ele fala que Deus é pai dos espíritos, não da natureza carnal. Paulo também fala em outra passagem de Romanos, não sei se é 9, 8, não sei, alguma coisa, que os verdadeiros filhos de Abraão não são a natureza carnal, mas é aqueles que vivem por fé. Então, quer dizer, outras passagens, o judeu fala de judeu para judeu no livro de Isaías 42:5. Ele mesmo, que o livro de Isaías foi escrito para judeu, de judeu para judeu, fala que Deus coloca o espírito, corpo, o fôlego de vida e o espírito aos que andam na terra, também em judeu. Em Eclesiastes 12:7, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus. Mombaça, Ceará. Mora longe, hein, José? Então, é essas coisas que a gente, graças a Deus, a gente vai criando maturidade. E você vê que eu não preciso, Cláudio Mendes, eu não preciso da Bíblia. Eu não preciso da Bíblia, porque eu precisei, agora eu cheguei nesse conhecimento. Mas, como eu não posso desprezar, então agora é que eu falo dela com mais vontade. Mas que é um escrito judaico, é um escrito de judeu para judeu. Não adianta. Então, versículo 15 de Atos 2. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã, 16. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E Pedro aqui esqueceu que foi dito também por Jesus de Nazaré, sobre o Consolador. Então, Pedro falou de Joel, mas ele poderia ter falado Jesus de Nazaré também falou, o nosso Senhor também falou, que foi o Consolador. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas dos homens, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e seus velhos sonharão. Olha esse versículo aqui, o que chama atenção agora, fluiu fresquinho aqui. Você vê, nesse abriu aspas, a aspas vai fechar mais para baixo. Mas aqui, ó, abre aspas no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e seus jovens terão visões, e os seus velhos. Aqui Deus estava falando aqui, porque, como está em aspas, significa que Pedro tirou de outra passagem. Então Deus estava falando lá para o profeta Joel que isso daqui, o espírito dele seria derramado dentro de um templo. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Aqui está falando que seria dentro de uma sinagoga, dentro do templo lá que existe aqui no Brás, dentro do templo que existe lá no Vaticano, dentro do templo aí perto da sua casa. Não. Nos últimos dias, Deus iria derramar sobre homens, mulheres e crianças de todo lugar, toda a terra, o que? Terra habitada, claro.
Porque não é, hoje em dia tem quase 8 bilhões, mas naquela época, sei lá quantas pessoas tinha ali. Então, toda a terra. Então, seria naquela região ali onde aconteceu o grande juízo, o grande dia do Senhor. Aí eles dizem que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo tem que estar dentro da igreja deles. E não é na igreja do fulano, não. É dentro da minha igreja, dentro da nossa igreja. Olha que versículo maravilhoso. Você vê que coisa linda isso aqui? Então você vê, o Espírito Consolador seria sobre toda a humanidade. Aqui não está fazendo acepção de judeus, gentios, nada. Que interessante, né? Versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha aqui, naqueles dias. Toda vez que você lê na Bíblia, aqueles dias, depois daqueles dias, significou os dias do Senhor, o dia do juízo. E profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Exatamente o que está em Isaías, capítulo 29, do versículo 1 ao 3. Exatamente. Mostrarei prodígios em cima no céu, embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Deixa eu colocar lá, quer ver? Deixa eu procurar lá. Deixa eu pôr no texto da Bíblia Viva 2002, que você vê como é lindo ver esses 3 versículos. Quer ver? A Bíblia Viva 2002, aqui, ó. Aí eu vou para lá, Isaías, cadê aqui? Versículo 29, versículo 1 ao 3. Capítulo 29, versículo 1 ao 3. Olha aqui, ó. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi, ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todas vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Olha aqui, eu mesmo serei seu inimigo, quem Deus? Eu mesmo serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. Lá no versículo 6 ainda fala assim, ó, porque eu, o Senhor do universo, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. Hã? É maravilhoso, né? Vou colocar aqui na NVI 2023. Aí eu volto lá para Pedro, né? Quando ele falou isso aqui, cadê aqui? Atos 2. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Por isso que... aqui no versículo 20, ó. Por isso que aconteceu isso aqui, ó. O sol se transformará em trevas. Que sol era esse aqui? O templo. Porque o templo brilhava de longe, os raios solares brilhavam de longe. Mas a fumaça, o fogo, o incêndio, a poeira tornou aquele brilho em trevas. As pessoas acham que isso aqui é o sol a milhões de quilômetros luz daqui. As pessoas acham que não, essa figura aqui, esse símbolo era o templo. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue. Porque a lua representava quem? Os judeus. A lua representava os judeus. E os judeus foram lavados de sangue quando os gentios, que foi o exército romano, cercou Jerusalém. E a cuíca roncou lá, o chicote estalou, a espada comeu solta lá. Os judeus ficaram lavados de sangue. Até, olha aqui, esse versículo 20 aqui, a pessoa tinha que pôr uma pimentinha malagueta, mastigar. Não, essa pessoa perguntou aqui, ó, essa live também está no canal no YouTube? Não, hoje não. Hoje não. Tá sendo gravado lá no YouTube, aí eu vou ver, não sei se vai dar tempo não, eu ia colocar meio-dia, não vai dar tempo. Live eu tô fazendo aqui, nesse tique-tique aqui. Aqui é live. Aí no outro lá tá sendo gravado, tá? Eu não sei, mas já é 11h30, não sei se vai dar tempo, meio-dia não. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí você vai a Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e a religião nas Bíblias de estudo coloca os teólogos, os doutores, que ali, Apocalipse 1, 10, João falou, eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz como trombeta, ou em outro texto, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Aí na Bíblia de estudo está que aquele dia do Senhor era domingo. Aí vai um mais sabidinho, não. Bora lá em Isaías 58, igual esse dia um cara colocou, o dia do Senhor,
o meu santo dia do Senhor, sábado. Aí coloca lá, não, o dia do Senhor no passado era sábado, mas porque Jesus ressuscitou no domingo, então o dia do Senhor virou domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, você vê? Então aqui, ó, olha que coisa, que referência maravilhosa aqui, ó. Atos 2:20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aí, o que aconteceu do ano 66, os primeiros conflitos na Judéia, quando foi no ano 69, general Tito, o exército romano, cercou Jerusalém. Pessoas dentro de Jerusalém, as mulheres deram à luz e comeram seus recém-nascidos. Pessoas, eles bebiam, chegou ao ponto de beber sangue porque não tinha mais água. Porque eles estavam debaixo de um grande castigo. Aí você pega um versículo desse aqui. Como que aquele dia do Senhor, Apocalipse 10, pode ser domingo? Se João falou, e Jesus falou, em João 21:22, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte. Quem é que falou com João lá na ilha de Patmos? Quem foi? O Alfa e o Ômega, foi quando Cristo voltou. Ele voltou no dia do Senhor. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome será salvo. Tá vendo aqui, ó? Seria salvo do quê? Pedro estava falando que naquele grande dia do Senhor aconteceria o quê? Seria salvo da grande tribulação, do sofrimento. 22. Olha aqui. Israelitas, escutem o que vou dizer. Pedro estava falando então para quem mesmo? Para quem? Para que povo? Para os gentios? Para todo mundo? Ou Pedro, que era um judeu, estava direcionando a palavra para quem mesmo? Coloca aí no comentário, se quiser, pode colocar aí, se você é uma pessoa sabidinha, se você é uma pessoa que já pegou, encontrou o fio da meada, do novelo, coloca aí, escreve aí. Aí, ó o Sérgio, pro Brasil. É isso que a religião acredita, né? A religião acredita que Pedro estava falando para os pentecostais. Os religiosos acham que Pedro aqui estava falando para todo mundo sobre as línguas de fogo, sobre o dia de Pentecostes. Não, gente. Para os judeus, olha aí, tá vendo coisa linda, pessoas inteligentes, pessoas que estão acompanhando, que já está se tornando madura a consciência, a cabeça já está se tornando madura. Já conseguiu furar a bolha religiosa, a bolha de maldições, as mentiras. Então veja no versículo 22 de Atos 2, israelitas, no texto da NVI 2023 está a mesma coisa, israelitas, escutem o que vou dizer, Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Está travando, né, Walter? Então, gente, quem foi o Consolador que veio em lugar de Cristo? E por que não está mais nas pessoas? Aí eu tinha muito mais coisas, eu tenho Efésios 4, Joel 2 que eu queria ler, mas eu vou finalizar essa live, finalizar esse vídeo aqui, mostrando para você que por isso que quem foi o Consolador que veio em lugar de Cristo e por que não está mais nas pessoas, para finalizar o vídeo, tá bom? Esse aqui, quer ver? Eu vou tirar, vou ver se melhora. Eu vou ter que começar a fazer live assim, ó. Aí, vê aí, eu tirei o Wi-Fi, vê se melhora por aí. Eu acho que agora para de travar, retomar a live. Vê aí, eu tirei o Wi-Fi. Melhorou aí agora? Vamos ver se melhora. Tá, então vou finalizar a live agora, mostrando o porquê que o Consolador não está mais nas pessoas. Por que o Espírito Consolador, aquele mesmo que esteve lá, que foi como língua de fogo, se manifestou ali nas pessoas que estavam dentro daquele local, se eu não me engano, cerca de 120 pessoas que estavam ali, onde estava Pedro. Por que aquele Consolador não está mais nas pessoas? Porque de Apocalipse capítulo 21, versículo 3,
Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6 eu vou ler aqui para você. Ó. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. João estava falando já no finalzinho do juízo, já no finalzinho do dia do Senhor. João estava vendo a nova Jerusalém, João estava vendo que a velha aliança tinha ficado para trás e a nova aliança estava começando. Então as coisas velhas tinham ficado para trás e as novas estavam iniciando. Isso foi no ano 70, há quase 2000 anos atrás. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você consegue entender? Porque o Consolador já não está mais nas pessoas, porque o juízo, o dia do Senhor já aconteceu. O juízo aconteceu entre o ano 66 até o mês de agosto do ano 70. Foram 3 anos e meio. Foram 1.260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana. Então o juízo aconteceu no ano 70, quase 2.000 anos atrás. Não foi aqui em 1970, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, não. Foi lá no ano 70, há quase 2.000 anos atrás. Então, o Consolador que veio preparar ali os discípulos, os irmãos, para disseminar, para espalhar as boas notícias do reino de Deus, aquele Consolador já não existe mais, não está mais nas pessoas. Porque durante o juízo é o próprio Deus, que é Espírito, que está, a essência de Deus, está no espírito das pessoas, na consciência. Por isso que não é em nome de Jesus que você pede mais nada. Você pode até falar em nome do Deus que habita em mim. Eu peço que essa enfermidade saia. Em nome do Deus que habita no meu espírito. Eu quero que esse problema se resolva. Em nome do Deus que habita em mim, eu quero que meu filho saia disso, minha filha saia daquilo, meu marido saia daquilo, minha esposa saia daquilo. Em nome do Deus que habita em mim. Tudo bem, fica assim. Agora, em nome de Jesus, não, porque em nome de Jesus de Nazaré não existe mais. Em nome do Alfa e Ômega que habita em mim, pode ser. Começa a fazer isso. Você não quer um milagre na sua vida? Você não está precisando de uma transformação? Não está precisando de uma cura? Não está precisando de alguma coisa? Então comece a fazer isso, gente. Vamos começar a fazer isso. Ninguém nunca falou dessa forma. A religião vem sempre há séculos, mandando pedir em nome de Jesus, em nome de quem não existe mais. Jesus mesmo disse aos discípulos, em certa passagem, Jesus falou, peça em meu nome. Só que teve outra passagem que ele falou, naquele dia, vocês pedirão em meu nome e eu não farei. Porque o Pai fará diretamente, claro. É assim que era. Até o ano 70. No ano 70, os discípulos não pediriam mais nada. Claro que não. Só João estava vivo. O resto tinha tudo sido martirizado. É assim que fala? Mártir. Tinha sido martirizado. Só João que morreu de idade e velhice. Na nossa cidade, sei lá se foi Éfeso, sei lá se foi aqui no Jardim Brasil, onde eu moro, sei lá onde que João morreu. É porque a religião fala que Jesus vai voltar ainda. Então João deve estar por aí. Vai ver que ele é meu vizinho aqui, eu não sei. Com quase 2.000 anos. Então, se você tiver que pedir alguma coisa, peça ao Deus Espírito que está em você. Faça isso. Faça sua experiência. Você não ficou tantos anos fazendo experiência e não funcionou nada em nome de Jesus, então faça em nome do... Acredite nesse versículo aqui. Ouvi uma alta voz que vinha do trono, dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou no texto da Nova Almeida Atualizada, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus deles. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. João estava falando do reino espiritual. O reino da lei tinha passado, tinha acabado, o reino da carne tinha acabado. 5. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas.
E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Para fechar a live, no versículo 6 de Apocalipse 21. Disse-me ainda: tudo está feito, tudo está cumprido, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Peça essa fonte da água da vida para a sua vida. Acredite, confesse, viva Deus em você. E você estará dando testemunho. Não para mim, eu não quero testemunho de ninguém. Você dará testemunho aos seus familiares, a você mesmo. Você vai falar: meu Deus, eu tive tanto tempo dentro de uma sinagoga, dentro de uma chamada igreja, pedindo em nome de quem não existe mais, por isso que minha vida não acontecia nada, ou minha vida hoje mudou. Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho mais medo de diabo, de Satanás, eu não tenho medo de nada. O único medo que eu tenho aqui é, de repente, eu deixar a torneira ligada e pagar a conta de água cara. Esquecer a luz ligada e pagar a conta de luz cara. É isso que tem que ter. Não tenha medo. Jesus mesmo disse em uma passagem: não tenha medo daquele que pode tirar a sua vida, mas não pode, como que é? Matar a alma. Por isso que as pessoas acreditam que a alma se salva. A alma é a vida. Claro, se de repente você é assaltado, acontece alguma coisa ruim, aquele camarada ele pode te encher de bala. Só que você só vai para a sepultura se for vontade do Criador, senão você vai bater recorde, você vai entrar no Guinness Book. Olha, o cara tomou 7 azeitonas ali, ó, 21 azeitonas e o cara tá vivo, escapou. Que é isso, gente? Que é isso? E claro, não chegou a sua hora ainda, tá bom? Então, por isso que o Consolador, que os religiosos falam: eu vou buscar o Consolador lá na minha igreja, hoje eu vou ser batizado e tal, e balalá, balalá. Então eu ia falar de Ezequiel 37, depois você pode ler Ezequiel 37, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Não travou mais, né? Tá vendo? Então, tem que fazer live desse. Meus dados é bom. Porque eu gravo vídeo assim, viajando. Quando eu viajo, então minha internet assim de dados é bom. Wi-Fi, não sei porquê. Tá ruim. Fica travando a live. Então tá bom. Então depois você leia a Ezequiel 37. Aquilo é... Avalie, porque sendo discípulo do anticristo, o próprio João fala isso. Jesus está voltando. Oh, meu Deus do céu. Oh, minha querida irmã Maria, deixa eu ver o nome. Eu acho que essa Mariazinha é uma que chega lá no canal e fica colocando coisinhas lá no tique-tique lá. Deixa eu explicar para você. Eu queria muito que você tivesse aí, eu ia perder mais 2 minutos com você, se você tivesse um papel e uma caneta. Aí eu ia falar para você marcar uns capítulos, versículos para você ver. E Jesus mesmo disse quando ele viria. Por isso que Jesus não volta mais. Se você quiser, você fala aí. Eu vou... É que, gente, é duro. Maria, deixa eu ver o nome aqui, eu não estou conseguindo ler. Maria, o que aqui? Maria Eliette da Silva. Então, não vou falar não, que eu tenho um compromisso agora, mas devagarinho eu já vi que você está sempre comentando, então você está acompanhando. Devagarinho você vai começar a ler. Aí, depois marca aí, ó, Mateus 16, 27, 28, Mateus 10, 23, Mateus 26, 64, João 21, 22, que mais que vai? Lê lá, Hebreus 10, 25, que eles eram para reunir ali, porque o dia já estava próximo. Aqui eu acabei de fazer, não sei se você chegou agora, Maria. Eu acabei de ler agora. Acabei de ler para você aqui, ó, que falou aqui em Atos, capítulo 2, onde que é aqui, ó? É no versículo 20, né, que fala? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 20 de Atos 2. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Procura, Maria. Procura saber. Vai lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 em diante. Joel, capítulo 2. Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Que Paulo fala sobre salvar o espírito daquele homem no dia do Senhor. Quer dizer, são diversas passagens que já aconteceu, o dia do Senhor, o juízo de Deus. Então esse negócio de que a religião fica falando assim que Jesus vai voltar, gente, isso é para prender as pessoas dentro das chamadas igrejas. Eles ficam falando isso para justificar o diploma de teologia
que é o diploma mais falso, mais de fraude do mundo. A teologia é uma mentira. É mais fácil você acreditar numa nota de R$3 do que você acreditar na teologia. A teologia mente. A teologia futuriza. Veja, o dia do Senhor já aconteceu há quase 2000 anos, gente. 2000, não é 20 anos, não é 2 anos. 2000 anos aconteceu o dia do Senhor e as pessoas dentro desses alçapões, eles ainda continuam achando que Apocalipse 1:10 é domingo. Olha aqui, que absurdo. Vai fazer o quê? A pessoa acredita. Tá bom? Então, o Consolador não está mais nas pessoas porque se cumpriu o Apocalipse 21, versículo 3. Quem está nas pessoas, no entendimento, é o próprio Criador, é Elohim. Cláudio, qual dessas siglas você serviu? PM? PM durante 8 anos. Mas não fui expulso, não. É porque eu morava em Diadema e eu e mais 3 policiais, nós montamos firma de segurança e eu pedi baixa. Mas não fui, não. Mas é porque eu montei firma de segurança. Há 8 anos. Na minha época lá, Diadema era conhecido como Terra do Marlboro. De 86 a 94. Imagina a situação. Imagina um cara pervertido, tomava tudo que era bebida, cheirava o que tivesse no mundo. Imagina uma desgraça dessa num tático móvel lá. Doido, xarope. Meu Deus, quanto arrependimento. Meu Deus, vamos deixar isso quieto. Tá bom, gente? Então eu vou desejar para você um excelente domingo. Muito obrigado por você participar com a gente aí mais essa live, mais esse bate-papo. E vamos aprendendo, vamos estudando a Bíblia, vamos estudando. Mas vou finalizar dizendo: o Criador, Elohim, o Deus que é o Espírito, está em nossa consciência. É Ele quem nos corrige, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos disciplina, tá bom? Um beijo no coração, um abraço apertado, um aperto de mão daquela qualificação, tá bom? Entendimento de mocotó, mingau, papinha, vamos deixar para a religião. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um excelente domingo, uma excelente semana para todos. Tchau.